Eu converso agora com o doutor, pastor Alberto Tim. Eu vou apresentar aqui uma breve biografia dele e em seguida a gente começa então com as perguntas. Pastor Alberto Tim é PhD pela Andrews University e especialista nas doutrinas e na teologia adventista. Foi pastor distrital em Ijuí, Rio Grande do Sul, professor de teologia histórica e coordenador de pós-graduação em teologia no UNASP, campus Engenheiro Coelho. Diretor do Centro de Pesquisas Ellen G. White do Brasil, reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT, e coordenador do Espírito de Profecia da divisão sul-americana, que é a sede da Igreja Adventista para 8 países aqui na América do Sul. Ele exerce hoje a função de diretor associado do Ellen G. White State, na sede mundial da Igreja Adventista, e é membro da Comissão de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral. Casado com Marli Tim, tem 3 filhos, Suelen, William e Shelley. Eu tive o grande privilégio, a alegria de ter tido o pastor Tim como meu professor lá no mestrado em teologia no UNASP. Para mim é uma grande alegria, portanto, nesse momento, entrevistá-lo, Dr. Tim. Vamos começar então, com a primeira pergunta. Nosso tempo aqui não é tão elástico assim. O senhor poderia brevemente explicar o que são preterismo, futurismo e historicismo e por que nós, adventistas, adotamos o historicismo? Essas são escolas de interpretação profética. Em realidade, nós cremos que tanto os profetas bíblicos como o cristianismo, ao longo dos tempos, seguia a escola historicista. E ela tem base bíblica. Especialmente de uma forma simples assim, seria a questão ali de que as profecias bíblicas se cumprem ao longo dos séculos, ou seja, não existem rupturas ou lacunas proféticas. Elas se cumprem ao longo da história humana. E base bíblica para isso nós temos no livro de Daniel. Por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, mais especificamente ali, os versos 20 e 21 do capítulo 8 de Daniel, aqui diz bem claramente que aqueles períodos, aqueles animais que foram mencionados, o carneiro com 2 chifres que viste e também o bode peludo, eram os reis da Média e da Pérsia. Então, aqui não está colocando simplesmente para o passado, tampouco está jogando para o futuro apenas, embora a profecia das 2.300 tardes de manhã se referisse ao futuro, aqui já há um cumprimento ali ao longo desses impérios. É o que também se chama a interpretação contínua histórica. Mas os reformadores protestantes, eles identificaram muito claramente o papado como sendo esse chifre que começou pequeno e que cresceu muito, e depois também o anticristo, e assim por diante. Só que, obviamente, os teólogos católicos não ficaram felizes com isso, e então eles arrumaram, os jesuítas espanhóis, eles arrumaram na Contra-Reforma alternativas a essa interpretação. E então disseram, não, isso aí do anticristo, do chifre pequeno, etc., ali, isso não tem nada a ver com o papado, isso foi alguém lá dos primeiros séculos do cristianismo ali e tal, então jogou lá para o passado, ou então para o futuro distante como sendo um personagem e não um poder. Então nós continuamos mantendo o historicismo, que era, eu creio que a interpretação correta dos apóstolos de Cristo, dos reformadores, e não aceitamos nem o futurismo e nem o preterismo. Só que tem surgido algumas pessoas, entre eles o Dr. Desmond Ford, dentro do seio da Igreja Adventista, que começou com uma tentativa de fundir as várias escolas. Ele não foi o primeiro, outros já fizeram isso antes, mas ele foi o mais destacado dentro do adventismo mais recente. E esse indivíduo então colocou dizendo não, isso pode ser assim, e ele desenvolveu o que se chama princípio apotelesmático, onde uma mesma profecia de tempo pode ter mais de um cumprimento. Tem um cumprimento histórico, tem outro lá no final dos tempos, etc. E quem popularizou essa escola em termos de
escatologia adventista, porque Desmond Ford não se preocupou muito com esse elemento, foi um indivíduo chamado Robert Hauser, um médico. Em 1983 ele publicou um livro e esse se tornou, em certo sentido, o mentor dos futuristas adventistas que têm aparecido por aí. Muito bem. Outra questão aqui interessante, pastor. Por que aplicamos o princípio dia-ano às profecias dos 1.260 dias, 1.290 dias e 1.335 dias de Daniel 12? E por que não aplicamos esse mesmo princípio, por exemplo, aos 70 anos, também mencionados ali no livro de Daniel? Essa é uma excelente pergunta, mas para facilitar a nossa compreensão, eu gostaria de compartilhar com você e com os nossos amigos, os que estão nos acompanhando, alguns slides para tornar um pouquinho mais gráfica e compreensível essa ideia. No slide que está na nossa tela, você tem a posição adventista, que é a que nós temos mantido ao longo das décadas. Esta foi a interpretação de Guilherme Miller e também dos nossos pioneiros, e é interessante, você vai ver um crescendo nessa interpretação aqui, especificamente em relação com o livro de Daniel como uma ilustração. Você tem o período das 70 semanas, ou 490 anos, depois você tem a alusão ao tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1.260 anos, e no final do livro você tem uma alusão aos 1.290 anos, 1.335, e o mais longo de todos os períodos são as 2.300 tardes e manhãs, que entendemos também como sendo anos. Essa foi a posição de Guilherme Miller e que nós herdamos e que cremos que tem uma base profética muito sólida, porque fornece um sincronismo, uma harmonia dentro do livro e não simplesmente destaca uma parte ou separa uma parte da outra. Dentro do livro de Daniel, você tem, isso é bem conhecido, paralelismos proféticos. Por exemplo, você tem o capítulo 2, ali você tem a questão da grande imagem que foi mostrada a Nabucodonosor em visão. Isso aparece nos versos 31 a 35. Depois você tem no capítulo 7 a descrição de uma outra visão de animais representando impérios, e aparece nos versos 1 a 14. No capítulo 8, do verso 1 a 12, você tem outra visão, então onde aparecem dois animais e alguns chifres, e o chifre que começou pequeno. E no capítulo 11 você tem então outra visão. É interessante que alguns argumentam da seguinte maneira: esses 1.290 e 1.335 dias que aparecem no final do livro, no capítulo 12, eles não podem ser períodos proféticos porque aparecem numa descrição posterior histórica. Esse argumento não é válido por uma razão. Dentro do livro de Daniel, os períodos de tempo que aparecem relacionados a uma visão nunca aparecem dentro do corpo da própria visão, mas sempre em uma explicação posterior à visão. Nesse sentido, você tem, por exemplo, no capítulo 7 a descrição da visão e posteriormente é mencionado o período de tempo no verso 25, ou seja, tempo, tempos e metade de um tempo. Depois você tem no capítulo 8 também um ser angelical que aparece ali no verso 13 perguntando: até quando vai continuar essa situação? E aí a resposta é: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então aparece na explicação posterior, sem contar a profecia depois das 70 semanas, no capítulo 9, que é uma explicação adicional ainda, anos depois da visão. Agora, no capítulo 12 de Daniel, você não tem nada de diferente. É uma explicação posterior dada em relação com a visão. E como eu sei que ela tem a ver com a visão?
Muito simples, porque existe ali uma integração temática. No capítulo 12, verso 11, fala ali do sacrifício contínuo, ou seja, seria o contínuo diário, e também da abominação desoladora. A mesma expressão aparece na visão conectada com ela, no capítulo 11, 31. Também aparecem as duas expressões, e como se não fosse, isso não bastasse, aparece também no capítulo 8, verso 12 e 13. Então, com certeza, esta ligação é que faz com que esses períodos de tempo compartilhem da mesma natureza dos demais períodos de tempo. Se você me diz, não vamos aplicar o princípio dia-ano para esses períodos, então ele diria, então também não aplique aos demais, nem mesmo as 2.300 tardes e manhãs, porque é a mesma estrutura que aparece no livro. Por mais que pessoas querem alegar algo diferente. Mas uma outra razão pela qual não entendemos como tempo literal, ou seja, dias mais anos, é porque para fazer isso, o que esses intérpretes fazem é jogar lá para o futuro. Ellen White é bem clara no livro Eventos Finais, página 36, dependendo da edição, essa é a edição padrão. Ela diz: o povo não terá outra mensagem de um tempo definido depois desse período que se estende, ou seja, de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. Esta é apenas uma declaração. Nós temos várias de Ellen White no terceiro capítulo do livro Eventos Finais, onde ela fala: nenhuma mensagem de tempo depois de 1844. A terceira mensagem angélica não depende do elemento de tempo e assim por diante. Então, nesse sentido, nós não marcamos esses períodos ou jogamos para frente porque nós estaríamos contradizendo o que a própria senhora White diz a esse respeito. Ok, pastor, muito boa essa explicação, mas faltou um detalhe ainda, viu? Eu quero entender o seguinte: se nós aplicamos esse princípio a várias profecias, né, eu achei interessante também essas correlações. Aliás, na entrevista que eu fiz com o pastor Eleazar, eu li um texto muito importante de Ellen White, no Grande Conflito, em que ela, de fato, afirma que esses anos, especificamente o ano de 1260, ali, os 1260 dias, anos, se aplicam exatamente àquele período de perseguição romana, da religião dominante, então, de 538 a 1798, ou seja, não tem como fugir dessa interpretação, nem pela Bíblia, muito menos pelo Espírito Profecia, né? Porque Ellen White é categórica ao, inclusive, fazer esse paralelismo ao qual o senhor se referiu, né? Entre Daniel 7, 8 e Apocalipse 13. Mas eu quero ainda entender um detalhe que ficou ali pelo caminho, né? Por que então não aplicamos também esse princípio aos 70 anos que também aparecem no livro Daniel? Excelente pergunta, como todas as que você faz. Deixa-me compartilhar outra imagem aqui também que pode nos ajudar a compreender esse detalhe que é fundamental. A questão, nós temos base bíblica para o princípio de ano, agora a pergunta é por que eu aplico a alguns períodos e não a outros, e quando eu aplico e quando não aplico. Eu vou compartilhar com vocês um slide aqui que eu acho que é fundamental nesse sentido. Para que eu use o princípio dia-ano, não é suficiente ser profecia. Em outras palavras, se não é profecia, eu não aplico, por favor. Tem que ser profecia. Mas também não é suficiente ser profecia. A profecia deve estar inserido num contexto simbólico. Também não é suficiente ser simbólico. A entidade básica da profecia deve estar em miniatura. Então é mais ou menos como o zoom. Quando você pega o zoom de uma máquina, seja lá fotográfica, da sua filmadora, o que você quiser, quando você diminui a imagem, tudo diminui junto. E quando você amplia, tudo amplia junto. Assim, em havendo um elemento de tempo junto na profecia, também esse elemento de tempo está em miniatura e deve ser ampliado. Deixa-me ilustrar com base no livro de Daniel. No livro de Daniel, nós temos vários períodos de tempo ali, mas alguns dizem até o seguinte: mas
Por que usar Números 14, 34 e Ezequiel para interpretar Daniel e também o Apocalipse? É muito simples. Em todos esses casos, inclusive no livro do Apocalipse, eu não vou entrar nesses detalhes por uma questão de tempo, para não alongar muito a nossa consideração, mas veja o seguinte, em Números 14 você tem 12 espias que foram à Terra Prometida, cada um representando uma entidade mais ampla, ou seja, uma tribo. Portanto, 12 espias representam 12 tribos, consequentemente, o próprio capítulo diz que 40 dias de peregrinação, ali visitando a Terra Prometida, representariam 40 anos. 40 dias, 40 anos. Por sua vez, em Ezequiel capítulo 4, o profeta Ezequiel é solicitado a construir uma maquete, uma miniatura de Jerusalém. Constrói uma pequena cidade, põe muros à volta, e aí põe fortificações, etc., e exércitos. Então você tem toda uma miniatura ali. Mas não só isso. Aí Deus pede para Ezequiel deitar-se no seu lado esquerdo, representando Israel, por 390 dias, que representariam 390 anos. Depois ele se deita no lado direito, 40 dias, representando agora Judá, e 40 anos. Então o profeta representa os reinos, e cada dia, consequentemente, anos. Em Daniel 7, você tem também animais, representando reinos, e depois você tem alusão ao tempo, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Consequentemente, esses períodos representam anos. No capítulo 8, verso 14, você tem outra vez animais, 2, representando reinos. Consequentemente, os dias representam anos. E no capítulo 12, a mesma coisa. Capítulo 11, você tem ali os reis, poderes, e quando aparece o elemento de tempo, esses dias representam anos também. Portanto, há uma harmonia nesse livro, ou seja, no livro de Daniel, muito claramente ali. Se alguém quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, eu escrevi um artigo amplo sobre esse assunto, publicado na revista teológica da Andrews University, e que está disponível em português nesse link ali, uma tradução. Portanto, isso pode ajudar você a ampliar também no livro do Apocalipse. Agora, há uma tendência de alguns indivíduos de dizer assim, não, mas veja o seguinte, cada profecia pode ter mais de um cumprimento, etc. Só que tem uma coisa, Ellen White não reconhece múltiplos cumprimentos para períodos de tempo e essa nunca foi a posição da igreja. Esta é a atitude de pessoas que seguem o futurismo ou o princípio apotelesmático de interpretação profética. Mas Ellen White diz bem claramente os períodos aqui, ou seja, de Daniel 11, e depois aparece de novo 2 capítulos depois, ou seja, os 42 meses, os 1260 dias são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. É o que Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 266. Mas ela tem outra declaração semelhante, até mais explícita, na página 439. Ela diz: os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Esse período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou na supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. Portanto,
não resta a menor dúvida, Ellen White não dá espaço para dizer, não, sim, tudo bem, mas lá no período da história do cristianismo, você tem o cumprimento dos 1260 anos ali, de 538 a 1530, aliás, de 538 a 1798, mas depois nós vamos ter um outro cumprimento dos 42 meses, ou seja, ali desse período de 3 anos e meio no futuro. Não existe isso. Você não encontra em nenhum lugar base bíblica ou em Ellen White para esse tipo de cumprimento futuro dos períodos ali. Tanto é que Ellen White diz, como nós já mencionamos, que não vai haver nenhuma mensagem baseada em tempo profético futuro definido, como ocorreu no caso das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, a partir de 1844, a mensagem seria pregada sem elementos futuros de tempo. Pastor, eu acho que a situação fica ainda mais complicada quando alguns colocam o decreto dominical como sendo o ponto inicial para o cumprimento ou para a contagem desses períodos, né? 1260, 1290 e 1335, como se fossem dias literais, porque fazendo isso estão automaticamente marcando datas, né, a partir do decreto dominical. E isso é outra violação daquilo que está bastante claro na revelação. Uma das teorias mais comuns sobre isso, desses que aderem ao futurismo adventista, que não é uma posição da Igreja Adventista, são de indivíduos que estão na Igreja Adventista, mas não reflete o pensamento adventista em si, é de que esses períodos começam com o decreto dominical nacional nos Estados Unidos. Os 1290 dias literais, supostamente, começando lá com o decreto dominical nacional, iria até o fechamento da Porta da Graça. Por sua vez, os 1335 dias, começando no mesmo período, iriam até aquele concerto de paz que Deus faria com seu povo, anunciando o dia e a hora da sua vinda. Então, de qualquer maneira, aquilo são formas de já saber quando a segunda vinda ocorreria antes do tempo. Mas aí não poderia ser usada aquela desculpa de que, não, o dia e a hora não sabemos, mas podemos saber, quem sabe, o ano? Essa é uma possibilidade, só que entre a opinião dessas pessoas, o que elas dizem, por mais sinceras que sejam, e o que Ellen White diz, que a mensagem do terceiro anjo e que a mensagem adventista não precisa de elemento de tempo após 1844, eu fico com essas declarações, por uma questão não de seguir tradição, como alguém até me disse uma vez, pastor Tim, você segue a tradição da igreja, né? Não é isso, é por lealdade à palavra profética. O livro de Atos menciona não ano, nem dia, nem hora, né? Ele fala de tempos, né? Não vos compete saber os tempos, né? E o senhor mencionou aí o livro Eventos Finais, eu estou aqui com a edição que foi atualizada, né? A CPB publicou, inclusive, num box muito interessante ali, com 6 volumes, né, de obras escolhidas. E aqui, por exemplo, eu leio alguns trechos que são muito categóricos, né? O Senhor ocultou isso, é o capítulo 3, né? O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos em um estado de expectativa e de preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ela diz assim, espero que não se alastre a impressão de que marcamos tempo, que não sejam feitos mais comentários. Eles não produzem nenhum benefício. Não procuremos obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, mas que se tenha cautela no que se diz, para que pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir uma agitação que entristeça o Espírito do Senhor. Mais ainda, nossa posição tem sido de esperar e vigiar, sem definir algum tempo, para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do nosso Senhor. Ou seja, muitas outras citações bem interessantes aqui, categóricas, né? No sentido de que nós não temos realmente que entregar uma mensagem que se baseie em marcações de data, quer seja para decreto dominical, para decreto de morte, ou menos ainda para a volta de Jesus. Pastor Tim, mudando um pouquinho de assunto agora, mas também aqui nessa mesma toada, né? Há quem interprete os montes de Apocalipse 17
como uma sequência de papas, e não impérios perseguidores, como a maioria dos teólogos adventistas ensina. Por que essa aplicação aos papas é equivocada? Essa pode parecer uma interpretação bastante lógica e atrativa e fascinante, mas ela traz no seu bojo sérias implicações. Na minha compreensão, ela é uma forma indireta de marcação de datas para a segunda vinda de Cristo. E deixa-me explicar um pouquinho mais e compartilhar um pequeno slide onde nós temos a relação de papas, só para a gente ter uma ideia. Aqui nós temos uma relação de papas. Eu não posso precisar quando começou essa teoria de tentar identificar os reis ou montes como sendo os papas. A primeira vez que eu me deparei com essa ideia, a pessoa que escrevera um livro, naquele então, propunha que isso se cumpriria com João Paulo II. E essa pessoa era membro da Igreja Adventista no Brasil. Então ele propunha que João Paulo II seria o último deles e que ele morreria e o diabo então simularia uma ressurreição dele. Mas João Paulo II faleceu, aí foi publicado outro livro dizendo que isso seria Bento XVI, então. Que aquilo ali tinha sido uma tentativa equivocada, que não deu certo, mas Bento XVI seria. Só que acontece que Bento XVI renunciou ao pontificado e entrou então Francisco I. Agora, Francisco I está com 83 anos de idade. Isso significa que, se ele seguir a média dos demais papas ali, ele não vai ter muito tempo mais de vida ali. Então, isso é uma forma de dizer que, dentro do período do pontificado dele, Jesus deve voltar, porque ele seria o último dos papas. Interessante, até quem advoga essa teoria dos papas diz que a posição tradicional da Igreja Adventista sobre o assunto é incoerente, que não faz muito sentido, que é ilógica, etc., e que esta é bem mais coerente e condizente com o texto bíblico. Só que eu não concordo com este arrazoado por uma razão. Bom, em primeiro lugar, se você quiser saber qual é a posição adventista tradicional sobre o assunto, dê uma olhada no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, nas páginas 940 a 953, você tem ali, no caso, a descrição do que o comentário bíblico fala sobre o assunto. Existem outros materiais também, mas esse aí é um material representativo do pensamento adventista sobre o assunto. Agora, vamos supor que esta teoria dos papas estivesse correta. Então, para cumprir esta profecia da forma como esses pregadores dizem, ou seja, que você tem que ter pelo menos 7 ou 8 papas ali, e isso cobre um período de aproximadamente 100 anos, eu não vejo como então explicar o que Ellen White fala no livro Evangelismo, páginas 694 a 697, onde ela fala na seção A Causa da Demora, por que Jesus não veio ainda. Em nenhum lugar ela diz ali que faltam profecias serem cumpridas, ou que ainda a sequência dos papas não foi concluída, portanto Jesus não poderia voltar. Nada disso. E lembra-se que profecias apocalípticas não são condicionais, elas são preditivas, frutos da presciência divina, e portanto têm que se cumprir. Agora, como fica a declaração? Ellen White diz bem claramente nessa sessão que se os mileritas houvessem mantido firmes a sua esperança e cumprido a missão no mundo, Jesus teria voltado pouco depois, em 1844. E depois ela diz também que se a igreja houvesse aceito a mensagem da justificação pela fé, unanimemente cumprido a sua missão, o alto clamor do terceiro anjo teria vindo e o fim teria ocorrido pouco depois. Em ambos os casos, o cenário escatológico estava montado. Nesse caso, foi uma ilusão.
Jesus podia ter vindo ali? Não, porque teria que esperar que os papas ainda aparecessem em cenas e isso não ocorreria senão bem depois na nossa época. Há uma outra implicação maior ainda. Ellen White fala, por exemplo, nessa mesma sessão, você pode ler depois, ela escreveu ali por 1901, 1903, assim por diante, que não era propósito de Deus que a igreja ainda estivesse aqui e que a obra estava com anos de atraso. Sinceramente, desculpe a sinceridade nesse lado, mas eu não consigo ver como encaixar essa teoria dos papas a partir do período ali de Mussolini, etc., que você colocar todos esses papas para frente com essas declarações de Ellen White. Elas contradizem claramente o que Ellen White fala sobre esse assunto, sem contar a ideia que quem vivesse ali tinha que esperar ainda tantos papas pela frente até Jesus voltar e a nossa geração, e vamos supor que esse não seja o último papa. Bom, aí se marca o seguinte: nós não podemos, em interpretação profética, ficar pulando de galho em galho de um papa para o outro. Eu acho que, nesse sentido, o melhor é nós deixarmos essas questões de lado e nos apegarmos no preparo para a segunda vinda. Mas há pessoas que acham isso uma questão quase que de vida ou morte, ou seja, um assunto muito importante. Se você não define claramente, você está sendo infiel à palavra de Deus. Eu não penso dessa maneira. Pastor, inclusive o que eu percebo é que muitas vezes esses pregadores de ideias aí exóticas, né, acabam colocando a própria profetisa, colocando Ellen White contra a Bíblia. E pior, né, levam as pessoas depois a verdadeira incredulidade quando essas datas não se cumprem, né? Não acontece o que foi vaticinado. Interessante que tanto Tiago White, na época dele, quanto o Dr. Gerhard Hasel, no prefácio de um livro, eles dizem o seguinte: em relação com profecias não cumpridas, é muito fácil o intérprete começar a especular, dando a impressão de que ele é o grande intérprete que conhece mais do assunto e se tornar um profeta por sua própria conta. Cuidado com isto. O objetivo da profecia não é primariamente explicar todos os pormenores ali, é realmente dar confiança que Deus está conduzindo a história ao seu desfecho, que é a segunda vinda. Agora, os detalhes são importantes, são, mas não necessariamente. Agora, muitos desses, eu me preocupo muito com alguns desses pregadores, porque estão mais preocupados com o tempo e os sinais da segunda vinda do que com aquele que vem. Exato. Então a mensagem não é focalizada em Jesus que está por vir e tudo mais, é mais ficar estacionando o carro junto às placas de trânsito que estão à beira da estrada do que continuar. Para mim, a interpretação profética, se nós ignorarmos as placas de trânsito, não tendo um GPS e não conhecendo o caminho, a gente pode perder o rumo. É verdade. E errar o caminho. Mas você também não estaciona o seu carro diante de uma placa e fique com ela. Seu objetivo, e o nosso objetivo, é a Nova Jerusalém, estarmos com Deus. Esse é o objetivo. O demais pode ser importante, mas não o tanto de transformar meios em fins. E acho que é bom dizer também que nós, pastores adventistas, não estamos aqui com isso querendo ignorar o fato de que percebemos, sim, que a volta de Jesus se aproxima, né, e os sinais apontam para isso, a incidência, a intensidade, a menor frequência com que tem acontecido, tudo isso são indicativos, mas a ênfase que o próprio Cristo deu é do preparo diário, né, de uma comunhão com Cristo constante, a fim de que estejamos prontos a cada momento, qualquer momento, nós estejamos preparados para a vinda dele. Pastor, outra ideia que parece voltando aí com certa força, mas que não é novidade, é a tal teoria dos 6.000 anos. O que o senhor pode dizer sobre isso? Essa teoria tem sido advogado ao longo dos tempos, não é uma questão. Os judeus já tinham essa ideia de que 6.000 anos da história da humanidade, ou seja, que os dias da semana da criação eram simbólicos de 1.000 anos. Então você tem 6 dias da criação e o sábado, então isso representaria o período da história da humanidade. Um dos cronologistas que mais tocou em cima disso também foi o próprio James Asher,
na sua cronologia, e ele tem muita coisa boa, mas ele datou, por exemplo, a criação ali de 4004. Então, o nascimento de Jesus ocorreu mais ou menos 4 antes de Cristo, por causa de um pequeno erro no cálculo da cronologia, e vários esperavam a segunda vinda de Cristo, ali por 1996, porque terminaria supostamente os 6.000 anos. Ao mesmo tempo, também, você vai ver que Guilherme Miller cria que os 6.000 anos terminariam em 1843. E eu tenho os escritos de Guilherme Miller sobre o assunto, e ele dizia isso. Ellen White fala sobre 6.000 anos da história da Terra e tem várias declarações sobre elas, e eu gostaria de mostrar para você, que está nos acompanhando, apenas uma delas, para que a gente tenha uma ideia do que ela diz. Essa declaração é do livro Patriarcas e Profetas e também está em O Lar Adventista, página 539, e essa tem sido citada ultimamente. E aqui diz: o grande plano de redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre e de eternidade em eternidade. Esta é uma de várias citações de Ellen White que tem sobre esse assunto. O Dr. Warren Jones, que trabalhou uma época na Andrews, ele escreveu um artigo muito interessante, Ellen G. White and Biblical Chronology, ou seja, Ellen White e a cronologia bíblica. E esse artigo foi publicado na revista Ministry de abril de 1984, nas páginas 20 a 23, que é acessível nesse site também. Nele ele fala, ele comenta e analisa as diferentes declarações de Ellen White sobre o assunto. Ela diz quase 6.000 anos, por 6.000 anos, mais de 6.000 anos, e assim por diante. Então ela não coloca os 6.000 anos como um cálculo profético específico, como as 70 semanas, ou então os 1.260 dias, ou as 2.300 tardes e manhãs, não. É em termos gerais. Agora, eu tenho dificuldade com essa questão de jogar para o futuro esses períodos, ou seja, o término dos 6.000 anos, por uma razão muito simples, e é a questão de, se você coloca para frente, como Ellen White estaria falando de uma tardança da segunda vinda. Então não faz sentido. Então simplesmente está dentro do plano de Deus, os 6.000 anos ainda não se cumpriram, nós ainda não temos todo o cenário ali, então Deus está simplesmente esperando que os 6.000 anos acabem para daí voltar. E mesmo aquilo que o senhor disse há pouco, né, sobre o fato de Jesus já ter podido voltar, né, 1884, 1844, 1888, né, isso também mostra que não há uma precisão cronológica aí, né. Bom, recentemente um pregador, um pastor sul-africano, Dr. Walter White, ele postou um vídeo em que ele dá força, né, a essa teoria dos 6.000 anos, que o senhor acabou de explicar, e inclusive, embora ele tenha dito no segundo vídeo que não previu datas, não marcou datas, no primeiro vídeo ele induz, né, de certa forma, a conclusão de que 2027 seria o prazo final aí para que tudo chegue ao termo, né, ao fim. Mas ele fala ainda que é possível haver um encurtamento de tempo e Jesus voltar ainda antes de 2027. Eu disse na introdução desse vídeo que nós estamos aqui discutindo ideias e não pessoas, né? E até aqui é o que temos feito, com todo o respeito, com toda a consideração cristã. Mas eu queria então, pastor Tim, que o senhor fizesse uma avaliação desse vídeo que acabou criando uma série de polêmicas, né? Também aqui no Brasil. Com respeito à posição dele, é uma posição extremamente artificial, por algumas razões. Se você pegar, por exemplo, a cronologia
do Antigo Testamento, você vai ver que a cronologia de Asher, que eu mencionei, desse bispo irlandês que escreveu toda a Bíblia, ali com datações, segundo ele, coloca o início da história humana em 4004 antes de Cristo, e aquilo é baseado largamente em cima das genealogias do Antigo Testamento. Você sabe que as de Mateus e Lucas, elas têm lacunas. Não são tão assim precisas, porque o nome pai ou filho pode significar avô, neto ou coisa assim. Então tem lacunas ali que isso é bem conhecido. Agora, por sua vez, as genealogias ali de Gênesis, aquelas primeiras, capítulo 5, etc., elas não têm essas lacunas porque são bem costuradas, como diz o Dr. Gerhard Hasel. Fulano de tal viveu tantos anos, gerou um filho, esse filho, por sua vez, ele viveu mais tantos anos e morreu. Então não há essa lacuna como pode haver naquelas de Mateus e Lucas ali. Então esse é um ponto importante. Mas os especialistas adventistas em cronologia, arqueólogos e historiadores bíblicos, eles percebem que praticamente o mínimo que se necessita é esses 4.000 anos antes de Cristo para encaixar as genealogias bíblicas. Em realidade, o grupo mais conservador da igreja coloca entre 4.000 anos antes de Cristo e alguns 10.000 anos, porque tem uma coisa, dependendo da perspectiva que você olha, se você pegar meramente as genealogias bíblicas, ok, 4.004 até daria mais ou menos ali, mas em termos gerais, ou 4.000 anos antes de Cristo, em outras palavras. Mas se você pegar também os registros dos reis da Mesopotâmia, mais especificamente a Síria e Babilônia, você não tem como encaixar naquele período. Pode haver corregências, como já se descobriram algumas, e isso leva alguns arqueólogos a chegarem até a 10.000 anos antes de Cristo. Eu não advogaria essa posição porque eu creio que a Bíblia é mais importante do que reler a Bíblia da perspectiva ali da história secular. Mas tentar encurtar ainda mais esse período, aí complica mesmo. E nesse sentido, eu creio que o que ele está fazendo é tentando realmente ainda encurtar mais esse período de uma maneira artificial. Qual é o critério dele? Ele acha que são 2.000 anos depois de Cristo. Então, essa ideia do ano 4 antes de Cristo em relação com o nascimento de Cristo não deu certo. Porque o ano de 1996, ou seja lá, aproximadamente, passou e nada aconteceu. Então agora ele pulou na próxima possibilidade, que é o ano do batismo de Cristo. Então, 2.000 anos, do ano 27, levaria ao ano 2027. Agora, vamos supor que isso não aconteça. Jesus pode voltar antes ou um pouco depois. Se não der essa, provavelmente vão ter outras pessoas dizendo, não, ele estava equivocado, é o ano 31, o ano da morte de Cristo. Tá bom, você põe aí 2.000 anos, 2031. Não deu esse, você vai para o ano 34, que é o final das 70 semanas ali. Então seria 2034. Lembrando o que nós já falamos anteriormente, a mensagem adventista não precisa desse tipo de especulação em termos de tempo. Ela tem força em si mesmo. E nós já tratamos desse assunto, e eu gostaria apenas de reiterar que, para aqueles que creem na veracidade das declarações de Cristo, daquele dia e hora ninguém sabe, não vos compete conhecer tempos ou épocas, ou as várias admoestações de Ellen White, começando no ano de 1850, onde ela insiste, vez após outra, a não mesclarmos elementos de tempo com a mensagem dos 3 anjos, ou mais especificamente a terceira mensagem angélica, nós não precisamos disso. Nós sabemos, em termos gerais, pela configuração do mundo, que estamos chegando na reta final da história. Mas não precisamos mesclar com essa poderosa mensagem que temos que pregar ao mundo esses elementos especulativos em relação com o tempo e outras questões relacionadas.
É lógico que eu gostaria muito que Jesus voltasse antes de 2027, né? Quem não gostaria disso, né? Com certeza. Terminar de criar meus filhos no céu e, enfim. Mas eu fico pensando, pastor, se passar de 2027, ou então se esses dois papas, o emérito e o atual, falecerem nos próximos anos, o que é provável, quantas pessoas, mais uma vez, terão ficado desapontadas, terão talvez até perdido a fé por fazer algo que a revelação nos orienta a não fazer. Então eu espero que realmente esse nosso vídeo chegue a muitas pessoas e que elas possam refletir realmente no que é mais importante nesse momento, que tenhamos uma fé madura, tenhamos uma expectativa sadia e um preparo diário para a volta de Jesus. Eu quero agradecer muito, pastor Tim, por sua disponibilidade, por dedicar um tempo para esclarecer essas questões tão importantes. O senhor gostaria de deixar um recado final aqui nessa nossa conclusão da entrevista? Com certeza. Há uma declaração de Ellen White que eu acho que é o que mais nós precisamos hoje. E deixa-me compartilhá-la para que você possa acompanhar a leitura comigo também. Essa é uma declaração de Ellen White que ela publicou na revista Signs of the Times de 20 de outubro de 1887. E ela diz: viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova. Você deve viver o presente apenas para este dia. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus lhe abençoa. E ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade, você satisfará os reclamos do Mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu redor. Nesta citação, Ellen White é bem clara ao dizer que o passado não nos pertence, ele já passou. O futuro talvez nunca chegue. O que nós temos que nos preocupar é com o hoje. E como me disse uma vez um amigo lá da França, o Dr. Richard Lehmann, ele disse: nós não precisamos nos preocupar em nos preparar para a segunda vinda, nós devemos estar preparados. Porque essa ideia de se preparar, a gente sempre fica postergando as coisas. Nós temos que estar preparados hoje. Afinal de contas, hoje é uma miniatura da minha vida. E é isso que eu preciso. E Ellen White aqui nos admoesta a não termos um tempo de angústia antecipado. Mantenha o olhar fito em Jesus, o consumador de sua fé. Faça de hoje o dia que você deveria viver. E com certeza, isso trará uma bênção para a sua vida e você vai se tornar uma bênção a outros também. Pastor Tim, muito obrigado mesmo por esse momento especial, por esse tempo dedicado. Eu desejo que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, seu ministério, sua família, seus filhos, esposa, para que o Senhor continue sendo uma bênção para a igreja. Grande abraço. Olha, muito obrigado, um grande abraço a todos que nos assistiram até aqui e que Deus esteja sempre presente e que você seja protegido nesses eventos finais. Amém.